E aí galera, beleza? Tudo bom? Hoje a gente vai trocar um papo aí sobre a montagem do aquário de discos. A montagem do aquário. Aqui eu tenho alguns aquários no meu plantel, são de casais obviamente. São aquários de 100 litros que comportam 2 peixes. Mas eu posso estar filmando para vocês depois aí. Eu tenho modelos aqui de aquário de 1 metro que eu acho ideal para se montar um aquário de discos. E também recomendo, inclusive, uma maior litragem, se possível. Quanto maior o volume d'água, melhor para a saúde dos peixes. Então, as dicas iniciais que eu dou são as seguintes. Evita colocar muito substrato. Substrato em excesso acaba acumulando muita carga orgânica. Quando eu falo carga orgânica, são as fezes, ração, os restos de patê, por exemplo, de alimentos vivos, e inclusive protozoários que se fixam. Então evita, coloca uma camada menos densa de substrato, evita um substrato com uma grande granulometria, coloca a granulometria menor. Por quê? Quanto maior a granulometria, mais fácil a sujeira penetra no substrato e obviamente se torna ineficaz o sistema de filtragem. Por quê? O ideal é que o sistema de filtragem ele consiga comportar como um todo, tirar o que tem de sujeira no aquário, jogar no sample ou qualquer outro método que seja e fazer sua função ali de limpar, ok? Então evita o substrato de grande espessura, de preferência pouca espessura e granulometria pequena, para assim promover uma melhor eficácia no sistema de filtragem. É importante também ficar atento na questão da ornamentação do aquário. Eu vejo que o pessoal quer colocar muita coisa e às vezes não dá certo. Preste atenção principalmente em objetos que possam ferir o animal. Por exemplo, troncos, rochas, parte da ornamentação tem barcos, caveira, a galera já viu colocar de tudo. Mas tenham cuidado porque um disco ele é um animal muito arisco. Às vezes qualquer movimentação, você passando no ambiente, liga uma luz de repente, qualquer forma que ele possa ver que ele tem um susto, ele vai se assustar, obviamente. E quando ele se assusta, ele corre. O disco é um animal que ele dá a carreira e volta no momento do susto. Então, se você tem um ambiente que proporciona ferir o animal, é óbvio que vai acontecer. Então, evita aí colocar troncos pontiagudos que possam ferir diretamente o animal. Ornamentação de rochas pontiagudas também que consigam cortar o animal não é interessante. Eu já vi inclusive o pessoal também colocar coral marinho, velho. Não usa, gente. Coral é de aquário marinho. O disco já é outra vibe. Então, novamente aquele papo. Pesquisa, tenta fazer um ambiente mais harmônico com o ambiente natural do animal, ou pelo menos replicar uma coisa parecida. O que eu gosto de fazer nos meus, principalmente no aquário de discos, que eu crio só disco. Eu coloco areia de filtro de piscina, que é bem amarelinha, coloco 2 dedinhos só a camada. Plantas, quando eu utilizo, eu coloco em vasos de barro, de argila, coloco ela plantadinha ali, coloco onde eu quero, porque fica fácil de eu movimentar quando eu quiser fazer uma movimentação no aquário. E, importante, o aquário tem que ter circulação. Se o aquário não tem circulação, seu sistema de filtragem vai ser ineficiente. Por quê? O aquário como um todo, ele precisa movimentar para girar a sujeira, transportar até o sample, ou seja lá qualquer outra forma de filtragem que você utiliza. Eu estou falando sample porque é o sistema que eu utilizo e recomendo, mas todo sistema de filtragem necessita de uma circulação para poder captar todo o resto ali de matéria orgânica e as fezes do animal, ok? Então preste atenção, evita criar zonas de baixa circulação no aquário. O aquário ele tem que ter circulação para poder ter um sistema de filtragem eficaz. Sobre o substrato, a galera sempre pergunta, dá para fazer um aquário plantado? Dá. Eu recomendo? Não, mas dá para fazer. Desde que você tenha um controle sanitário correto do aquário, desde que seu sistema de filtragem comporte a limpeza como um todo do aquário. Você não pode simplesmente jogar, porque obviamente um aquário plantado necessita de um substrato maior. Colocar muito substrato, coloca o sistema de filtragem e esquece. Não dá certo. Vai ter que ter um cuidado maior, porque obviamente vai ter áreas que vão ser mais propensas a não ter uma filtragem boa. Então você tem que ficar atento nesse quesito. Mas dá certo, dá para fazer inclusive um aquário plantado com discos, desde que você consiga ser um aquarista focado. Você tem que ter um cuidado redobrado, principalmente nos aquários plantados.
Os sistemas de filtragem como um todo, a gente tem diversos. Mas o que eu uso e recomendo é o SAMP. O SAMP, normalmente, ele é um aquário, encontrado embaixo do aquário principal, né? Pode vir também no próprio aquário principal, tanto lateral quanto na parte traseira e na parte superior. O SAMP pode vir lateral, traseira e em cima já se chama SAMP overhead. Eu posso deixar umas imagens aí depois. O que eu indico, o que eu gosto, é o SAMP tradicional embaixo do aquário. Obviamente você vai utilizar e se identificar com o que cabe na sua situação. Se você tem um pouco de espaço, seu espaço é reduzido, se de repente aí você não tem espaço para colocar um SAMP, você tem que optar por outro sistema de filtragem. Obviamente, os diversos tipos de filtragem, eles existem justamente porque cada caso é um caso. Tem gente que quer colocar, por exemplo, um aquário na parede, não tem espaço embaixo. Aí o SAMP já fica interno, na lateral ou na parte traseira. Se de repente pode montar até em cima. Às vezes o cara não tem espaço, não quer investir no SAMP, pode colocar um filtro canister. Pode utilizar um filtro de espuma aí para agregar uma filtragem mais eficaz no aquário principal, que não é indicado, obviamente, esteticamente falando, não é bacana, mas que é funcional também. Inclusive alguns filtros internos para ajudar a circulação e a movimentação da água. Isso aqui é uma base que eu faço de cimento, cano PVC. Observa que ela é toda cortadinha, tem um furo aqui. Coloca a mangueira de oxigênio, o oxigênio sobe e a filtragem acontece com a espuma. Essa aqui é a espuma, ela obviamente vem aqui, nessa movimentação a água é filtrada. Obviamente ela não consegue sugar a matéria orgânica, tipo fezes, resto de alimento, mas na parte de filtragem química é funcional. Por quê? Na espuma as bactérias se fixam, as bactérias beneficentes se fixam e promovem uma melhor filtragem da água. Esse aqui também é um filtro de espuma, inclusive está pingando porque eu utilizei agora. Ele segue a mesma lógica daquele outro que eu fiz, só que num tamanho menor. E esse aqui, obviamente, é esteticamente mais bonito, porque ele já é fabricado nesse estilo. Mas também é um filtro de espuma. Para a galera que tem SAMP, é importante mencionar qual bomba vai utilizar. Tem diversos modelos de bombas no mercado aí, ó. Tenho várias aqui. São muitos os modelos. Tenho muitas, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. O foco é o sistema de filtragem. Obviamente, a bomba faz parte disso. No entanto, você deve pesquisar e calcular qual bomba é melhor para você. Na mesma proporção que a água desce, ela tem que retornar para o aquário. O sistema tem que rodar perfeitamente ali para que o sistema de filtragem seja eficaz. Novamente, o sistema ele tem que ter circulação. Você pode promover uma circulação melhor no aquário para movimentar a sujeira com o Wave Maker, com o filtro interno. Eu tenho até um filtro interno aqui. Isso aqui é um filtro interno. Ele tem a espuma aqui dentro dele, do compartimento. Essa espuma é justamente onde se fixam as bactérias e também a matéria orgânica se acumula. Eu acho interessante porque você consegue dar uma movimentada na água do aquário. E alguns modelos, tipo esse aqui, você consegue colocar mídias biológicas para ajudar na filtragem. Então, assim, pesquisa bem qual sistema de filtragem você vai utilizar, o que se encaixa melhor no que você quer, o espaço que você tem, o que você pretende fazer de filtragem. É de extrema importância você entender qual o melhor sistema para você. Ó o que eu falei. Só me movimentei um pouco, eles já se assustaram, mas já tá tudo de boa. É isso que eu falei. O disco, ele se assusta fácil. É um animal que
ele tá de boinha, daqui a pouco você se movimenta de vez, liga uma luz, vai colocar ração, mexe bruscamente no aquário, mexe numa tampa, mexe no que for, o peixe vai se assustar. Então evita, gente, criar condições de machucar o animal. Não é interessante no aquário ter objetos pontiagudos, troncos pontiagudos, rocha, seja lá qualquer objeto que possa ferir o animal. Ok, definido aí então o sistema de filtragem, você agora já pesquisou, já viu o que você quer, já viu o que lhe encaixa melhor no orçamento, inclusive qual bomba você vai utilizar. Primeiro passo que eu recomendo: enche o aquário. Coloque ele no lugar onde quer, enche. Observe o aquário se não tem vazamento. Por quê? É mais fácil você resolver o aquário sem ornamentação, sem peixe, do que depois de tudo prontinho você perceber que o aquário está vazando. Então enche aí, deixa o aquário passar 3 dias, vai observando se não está molhado o móvel, se não está vazando pelas laterais. Observou que o aquário está ok, vamos partir agora finalmente para iniciar o processo de montagem do aquário. O que é ideal? A água está preparada para receber os animais. Então você precisa amadurecer essa água, é o processo de maturação. Eu tenho aqui um acelerador biológico, tem diversos no mercado, você pesquisa aí. Cada um tem uma forma de usar, ele vem dizendo para quantos litros você vai utilizar, o tempo que se espera para poder as bactérias se fixarem. É de extrema importância, porque o aquário, quando ele é novo, o aquário virgem, ele nunca teve nada dentro dele, água nem nada do tipo. É interessante utilizar porque você vai criar uma biologia na água, para que os peixes, quando chegarem, não sofram. Aí você me pergunta, sofram como? Toda a matéria orgânica produzida no aquário, tanto de alimento quanto de dejeto animal, quando o peixe expele ou quando sobra algum resto alimentar, essas sobras elas promovem uma má qualidade de água. A água fica turva, suja, fede, e é justamente por isso existem as mídias biológicas e os aceleradores, para promover uma melhor filtragem e uma melhor qualidade de água. Então, ideia geral, como é isso? As mídias biológicas são superfícies criadas, desenvolvidas para o desenvolvimento e fixação de bactérias. Essas bactérias são justamente as bactérias que promovem uma melhor qualidade de água. Para o passo inicial de um aquário que nunca teve uma mídia, inclusive para a manutenção do aquário no seu dia a dia, você pode utilizar o acelerador biológico. São as bactérias que são beneficentes ao sistema. Então a mídia em geral, ela é um meio que comporta a fixação das bactérias, e essas bactérias é que vão promover uma melhor qualidade da tua água. São as bactérias beneficentes, tirando amônia, nitritos, entre outros elementos que venham a prejudicar a água. Existem no mercado muitas mídias biológicas. Eu tenho um exemplo aqui, ó, de K1. Essa aqui já é um polímero plástico. As bactérias aqui, elas são alojadas, e o desenvolvimento dela é promovido justamente na movimentação da K1, onde ela vai batendo uma na outra e justamente tira o conjunto de bactérias que já morreram, dá espaço para uma nova se alojar. Isso tudo é microscópico, gente, não dá para perceber a olho nu, mas é justamente na movimentação que as bactérias se fixam. Tenho aqui também, ó, Matrix. Tem uma gama enorme de mídia no mercado. Eu tenho várias aqui, ó. Tenho muitos modelos. Separei aqui algumas, ó, para vocês darem uma observada. Existem muitas mídias no mercado. Esse saquinho aqui é o saco de mídia. A gente coloca as mídias dentro. Se vocês observarem, as mídias como um todo, elas são cheias de poros. É justamente nesses poros que as bactérias vão se fixar. Aí depois vocês podem dar até uma pesquisada justamente na superfície de contato. As mídias boas, elas têm uma superfície de contato maior, que promovem uma maior quantidade de bactérias numa menor quantidade de mídias. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês verem de perto. Então, é interessante destacar o seguinte:
além de mídias boas, vocês também têm que ter uma oxigenação e uma movimentação bacana no SAMP, justamente para promover uma melhor qualidade para as bactérias se fixarem. Não adianta ter um SAMP e o SAMP separado. O SAMP tem que ter movimentação de água, por isso é importante planejar um SAMP aí bem feito, bem produzido. Tanto o SAMP quanto o sistema de canister, hang-on, filtro espuma, alguns filtros desses de espuma já comportam mídias biológicas. Então, pesquisa aí o que melhor vai lhe atender e não esquece disso. Tanto no aquário principal quanto no SAMP tem que ter circulação. Se não tiver circulação nem oxigenação boa, eficaz, o sistema de filtragem não vai ser eficiente.